Gostaria de saudar a igreja e todo lugar que eu prego, em igrejas sobretudo, já me é característico com uma saudação que eu acredito que eu nunca fiz nesse lugar. E eu vou dizer Kalungi e vocês vão dizer Kuku, pode ser? Dilama akongelo yangala Yesu munduko yasuku tate Kalungi. Estão bem treinados. O pastor deu uma aula de intensivo. Já viram que começamos já com línguas estranhas, né? Já estamos numa batista, mas já entramos no manto das línguas. O que eu falei é Ombundo, né? É a minha língua materna. E resumindo, né? Não tem uma tradução literal. Resumindo, é uma saudação nos términos do apóstolo Paulo, que é a graça e paz esteja com vocês. E vocês dizendo Cuco, vocês simplesmente disseram amém. Certo. Isso é mais ou menos só para quebrar o gelo, né? Agora podemos entrar diretamente no que nos traz aqui hoje. Mas eu não podia começar sem agradecer ao convite na pessoa do Cirilo, mas sobretudo o pastor, que permitiu aqui ceder o púlpito para nós conversarmos um pouquinho sobre a temática do mês, né? Aos olhos de uma criança. E hoje a mensagem eu queria trazer pensando um pouquinho em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 a 17. Reis 5, 1 a 17. E quem tiver também, quem puder, pode deixar aberto Mateus 18, 1 a 4, tá? Iremos também passar por esse texto. Mas antes de mais, eu vou começar orando, como é costume, né? E aí a gente pode dar seguimento. Deus, no nome de Jesus, obrigado por teu amor, por tua graça e misericórdia. Queremos pedir para que o Senhor fale para nós nessa manhã. Ensina-nos, Senhor, o mistério da sua palavra. No nome de Jesus, amém. A gente não consegue entender a mensagem que nós vamos trazer aqui hoje sem passar um pouquinho pela história do texto em si, ou contexto do texto em si. E como alguém de história, vocês vão entender que eu gosto bastante de tentar trazer essa perspectiva para nós tirarmos mais proveito do texto em si do que aparentemente ele nos diz. Por quê? Quando nós falamos sobre a história de Naamã, quem conhece aqui a história de Naamã? Viu? Então, a história de Naamã é bastante conhecida em si. A história de Naamã nós ouvimos desde criança. O tio Cirilo conta lá na Nova Geração, e desde criança, eu em Angola sou monitor de criança, e desde criança a gente ouve sobre essa história, a gente conta sobre essa história. Mas a gente compreender essa história se nós entendemos um pouquinho o que estava no entremeio dessa história. E essa história, sobretudo, encontra-se em um livro, né? E esse livro é Reis. E o livro de Reis, como o próprio nome diz, ele está para contar a história dos reis. Essa é basicamente a narrativa do livro de Reis, seja a primeira ou a segunda. Mas existe uma particularidade. O livro de Reis, no Pentateuco, né, que é o livro grego, que foi posteriormente traduzido, sobretudo na Septuaginta, ele é agrupado junto com a 1ª e 2ª Samuel. 1ª e 2ª Reis é agrupado junto com a 1ª e 2ª Samuel. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que essa narrativa é, sobretudo, uma narrativa que busca trazer a história desse povo em exílio, né? Mas, ao mesmo tempo, a história de reinados. Tanto é que a tradução literal é Basileia, que significa reinos,
ou reinados. Então, é uma história de reinos e de reinados. Então, pensando nisso, quando o tio Cirilo, eu falo tio Cirilo, né, por trabalhar com a nova geração, quando ele me pediu para trabalhar esse texto, eu fiquei me perguntando como extrair nesse texto o nosso tema aos olhos de uma criança. O que tem a ver, ou aos olhos de uma criança, com um texto de reinos e de reinados? O que tem a ver uma perspectiva aos olhos de uma criança com um texto que trabalha sobre a história dos reis? E quando chegamos precisamente nesse texto, nós vemos aqui bastante interessante, porque o texto começa com Naamã, né? O primeiro versículo diz o seguinte: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. A princípio o texto está a falar de um soldado, e um soldado importante, que era estimado pelo seu rei. Então, de certa forma, encontramos aqui uma história de rei e, ao mesmo tempo, uma história de alguém importante. E aí nós dissemos, tá, Emiliano? A história desse cara importante, estimado, está nesse texto, porque esse texto é um texto de pessoas importantes. Esse texto é um texto de pessoas importantes. Mas dando seguimento nesse texto, nós vemos algo ainda mais interessante. Ele diz: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da doença. Então o texto começa a se abrir para nós de uma outra perspectiva. Então começar a acompanhar o raciocínio nesse livro, que é um livro de reinados e de reis e de pessoas importantes. Tem a história de uma menina, não só uma menina, sem nome, porque o texto não diz. E além disso, além de ser sem nome, essa menina era escravizada. Era uma escrava. Aí eu fiquei me perguntando, que partida é essa que o narrador, né, o autor do livro de Israel, quer me pregar? Que partida é essa? O que é que ele quer me dizer? O que é que ele quer dizer a nós como igreja? Que brincadeira é essa? Porque quando nós abrimos um livro, eu acho que todos aqui já compraram algum livro em uma livraria, em uma banca. Nem preciso pedir. Alguém aqui já comprou livros? Quando a gente compra livros, o que é que nós fizemos? A gente espera que o que esteja no livro, aliás, o título, de certa forma, explique ou nos crie um gosto de maneira que explique o que está dentro do livro. Nós temos expectativas sobre isso. Então, o livro de Reis, ele nos abre a expectativa que vai falar de pessoas importantes. Só que quando abrimos o capítulo 5, dentro dessas pessoas importantes, tem essa menina. E aí nós nos perguntamos, o que é a história dessa menina tem a ver com pessoas importantes? Eu vou dar só aqui uma pausa para pôr o cronograma, porque o relógio que eu acabei me esquecendo, e o pregador é assim, quando fala ele vai e não para, né? E se eu não colocar, eu não vou me ater no tempo. Beleza. Começou agora o tempo, brincadeira. Mas eu fico me perguntando, o que é que a história dessa menina, a princípio sem nome, sem expressão, uma escrava, está fazendo em um livro de pessoas importantes? Vocês podem estar perguntando, tá, Emiliano, mas por que isso é importante? De novo a palavra importância.
Porque a gente vive num tempo em que essa palavra faz toda a diferença. Pessoas importantes. A nossa sociedade é pautada, de certa forma, por status. E o status vem de diversas maneiras. O status vem do título, o status vem da profissão, o status vem da academia, o status vem inclusive do gênero, o status vem da cor, o status vem das hierarquias. É assim que a nossa sociedade funciona. Ela é hierarquizada. E dentro desse status existem subalternos. A forma com que é concebida a nossa sociedade, o subalterno não tem voz, não tem vez, não tem lugar, não tem importância. Isso não é o Emiliano que está a criar aqui hoje. Isso não foi o pastor Fábio que criou. Isso não é a Igreja Batista que criou. É a forma com que a sociedade é. Por que a sociedade é assim? O evangelista João diria, ele é assim porque o mundo jaz o maligno. É do mundo. Essa é a nossa forma de sociedade. Porém, dentro dessa forma de sociedade, e o autor de 1 Reis sabe dessa forma de sociedade, por isso ele conta a história de pessoas importantes. Mas ao contar a história de pessoas importantes, ele faz algo que talvez outros não fazem. Ele diz o seguinte: eu vou contar a história dos reis, mas entenda uma coisa, não será uma história que vocês já ouviram. É uma história contada da perspectiva de Deus. Então aqui começa a mudar. Ou talvez não, porque ainda assim achamos Deus é importante, então faz sentido. O que o autor está fazendo então é subverter a lógica da história. É subverter a pirâmide. Ele está a dizer, vocês já ouviram falar de várias histórias. E sabe como é que nós sabemos isso? Quem já leu a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, e ouvia sempre aquelas palavras? Vocês podem averiguar no livro dos cronistas. Já ouviram falar disso? Vocês podem averiguar no livro dos reis. Vocês podem averiguar. O que ele está a tentar fazer com esse pode averiguar é que ele está a dizer, chequem lá e percebam se eu estou falando qualquer coisa que não é o que vocês já saibam. O que eu estou dizendo é sim, isso é uma história, uma informação do nosso povo, mas só porque é uma história que eu vou contar para vocês a partir de outro ponto de vista. E nesse ponto de vista, essa história de pessoas importantes, tem algo que é ainda melhor, que é a partir da perspectiva de Deus. E ele faz isso para quê? Ele faz isso para responder uma pergunta. Que pergunta é essa? Havia uma pergunta que assolava o povo nessa época que Reis foi escrita. E essa pergunta era sobretudo, por que do exílio? Era essa a pergunta. Por que estamos exilados? Estamos no Dia dos Pais e eu fico me lembrando, um pai israelita ou um pai judeu, naquela altura, ou então se queremos englobar, eu fico pensando, um pai hebreu, explicando para o seu filho, ah, meu filho, eu sou de um tempo que nós estávamos escravizados, e aí apareceu o Senhor, nos deu uma promessa da terra prometida, Canaã, e essa promessa, essa terra, ele diz que nós viveríamos bem. Aí o filho olha para o seu pai e fala, o que é que deu errado? E eu imagino que deve ser igual os pais de hoje quando falam que esse tempo não é mais igual como o nosso tempo. Eu imagino que seja igual. Eu imagino que seja igual o pai de hoje quando empolgado fica contando sobre o seu tempo ao seu filho, aquela história que nós filhos sabemos bem, que é repetida vezes após vezes e vezes e vezes, que quando o pai começa a abrir a boca você já sabe o que ele vai dizer. E você já diz, ah pai, de novo. Provavelmente era dessa forma que funcionava.
Eu, Emiliano, enquanto angolano, eu sou fruto de uma tradição oral. E fruto dessa tradição oral, a gente aprendia por intermédio de histórias. E povos que se baseiam na oralidade, como o povo hebreu, eles são ótimos contadores de história. E eles contavam as suas histórias. Aliás, os textos dizem isso, que era preciso eles contarem, recontarem, até que fique encucado, a expressão encucado. Aquela expressão bem velha de Batista mesmo. Talvez os atuais não sabem muito bem, mas aquela expressão encucado, ou seja, decorado, fixado. Então os pais repetiam, em gerações futuras, e repetiam. E talvez deve ter chegado alguém e disse: tá, já entendi, mas onde é que você quer chegar com isso? Porque eu olho à volta e só vejo opressão. Eu olho à volta, são os babilônios. Eu olho à volta, são as viúvas. Eu olho à volta, são os pobres. Inclusive o Senhor que está a me contar essa história de um Deus vigoroso, de um povo bastante próspero. O Senhor é pobre. Então, o que nós fizemos, ou o que aconteceu, ou onde está Deus, esse Deus aí, para que as coisas chegassem nesse estado? Em outras palavras, essa pergunta que o autor procura responder é uma pergunta que nós hoje sabemos. E os teólogos eles chamam de teodiceia. Onde está Deus diante do sofrimento humano? É certo que hoje é dia dos pais, então é dia de celebração. E aí veio o Emiliano e fala de sofrimento. Coisa de tristeza. Mas eu acredito que pensar o dia dos pais é pensar também sobre tristeza. Eu, Emiliano, eu perdi meu pai aos 9 anos. Então eu cresci sem pai. E sempre que foi dia dos pais, isso foi muito doloroso para mim, enquanto criança. Porque eu não tive nenhum pai na reunião dos pais. Eu não tive isso. Eu não tive essa figura que eu poderia chamar de pai. É verdade que Deus cumpriu esse papel. É verdade que Ele colocou outras pessoas que pudessem exercer esse papel. Mas no meu subconsciente eu sabia que eu era órfão e que eu não tinha esse pai, eu não tinha essa figura paterna. E que isso provavelmente ficaria coisas em mim. Então sempre que foi essa data, foi bastante dolorosa. E sempre eu me perguntei, e sempre eu fiz questões a Deus. Provavelmente você é pai. E o seu problema talvez não seja não ter pai. Mas provavelmente você tenha perdido um filho. Provavelmente você tenha perdido uma filha. E você, em datas como essa, te faz interrogar o sentido da vida. Por que é importante trazer isso? Porque 1 Reis procura responder isso. Qual é o sentido da vida? E onde é que está Deus diante do sofrimento, diante do exílio? Esta pergunta teológica, que ao mesmo tempo é uma pergunta que não nos deixa inerte, mas nos faz movimentar. Porque você querer saber a resolução de um problema é porque você quer sair desse problema. Então, para os profetas, para o autor aqui presente, a resposta era simples. Quando um filho perguntasse a um hebreu: tá, pai, o que deu errado? Vocês respondam: a gente não cumpriu a aliança. Essa era a resposta deles. A gente não cumpriu o pacto da aliança. Por isso que nós vemos constantemente os profetas dizendo: e vocês se prostituíram, e vocês não fizeram o que era certo, por isso que estamos sofrendo, e por aí vai. Mas esse mesmo profeta que diz isso, ele também diz
que nós passamos por isso, quando uma criança perguntar do porquê passamos pelo que passamos, respondam, porque o mundo é assim. E existem perguntas que talvez não tenham respostas. Sobretudo perguntas do porquê que tinha que ser comigo. Porquê que tinha que ser a minha filha? Porquê que tinha que ser meu filho? Porquê que tinha que ser meu pai, minha mãe, meu familiar? Porquê que o mal me assola? Essas perguntas, muitas delas não têm respostas. E é normal não ter respostas. São partes dessa teodiceia. Mas como teólogo, né, pastor? A gente tem que dar uma resposta. E se mesmo sendo teólogo a gente não tiver resposta? Aí alguém vai dizer, agora começou as heresias. Essa parte cortam do vídeo, tá, Cirilo? Brincadeira. Quando eu vi essa menina, eu me perguntei uma coisa. Se vocês leram comigo, o texto diz, ela é uma escrava. Ela não tinha nome. E ela foi levada por um soldado. E um soldado renomado. Significa que ela se tornou escrava desse soldado e que provavelmente esse soldado tenha conseguido ela durante a guerra. Porque era dessa forma que funcionava a escravidão no mundo antigo. Por meio de pagamento de uma dívida, que é a escravidão imposta, ou por meio de reivindicar espólios. É importante falar a palavra espólios. Significa que a escrava entrava dentro desse processo de objeto. Reivindicas e ela se torna sua propriedade. Se ele era um soldado e se a Síria estava lutando a favor do povo israelita, então provavelmente ela é fruto desse cenário de violência em que acabou ela sendo uma propriedade. Então ela não fez nada. Ela simplesmente estava no lugar errado, na hora errada, e vamos dizer, no povo errado. Mas é algo aqui engraçado. O texto no primeiro versículo, acho que vocês notaram, fala que Naamã teve vitória porque foi abençoado por quem? Pelo Senhor. Naamã teve vitória porque foi abençoado pelo Senhor. Mas vocês perceberam que Naamã não era israelita nem judeu. E ele teve vitória contra quem? Essa é outra pergunta que temos que fazer ao texto. Naquela época, esta época aqui que o texto relata, o povo israelita e o povo judeu eram separados. Havia guerras. Lembram dos dois povos, dos dois templos? Lembram, né? Então, havia essa guerra. E dentro dessa guerra, os sírios ficaram ao lado dos israelitas, contra os povos da tradição judaica. E ao fazerem isso, Naamã, mesmo sendo sírio, o autor entende que a vitória que Naamã teve sobre esse povo é uma vitória de Deus. Isso me lembrou uma outra história. Acho que vocês lembram. A história do Ciro, o persa. Lembram? A história de Ciro, o persa, lá em Esdras, vai falar de certa forma que após o Ciro ter vitória, ele ficou sendo denominado como o Messias de Deus. Ciro, o persa, por que eu estou enfatizando o persa? Porque sabemos que os persas são de outro povo, de outra etnia, de outra realidade, que a princípio não seriam agraciados por Javé. Mas esse mesmo Ciro foi chamado de o Messias de Javé. Algumas coisas parecem não fazer sentido. Como o povo escolhido de Deus está a chamar Ciro do Messias de Javé? Porque Ciro lutou contra os babilônios a favor do povo que estava exilado na Babilônia. Então, qual é a lógica do povo aqui?
a lógica é simples. A lógica é, para que serve um rei? Um rei serve para estabelecer a paz e para garantir a justiça. Se um rei serve para estabelecer a paz e a justiça, qualquer um que mobiliza-se para o estabelecimento dessa paz e dessa justiça, necessariamente está fazendo o quê? A vontade de Deus. Ele está invertendo a lógica deste mundo. Independentemente da religião, independentemente da tradição, independentemente da etnia, seja quem ele for, se ele se mobilizar para o restabelecimento da paz e da justiça, ele está invertendo a lógica do mundo. Por isso, ele é chamado de Messias de Javé. Isso está também em Isaías. Isaías 45 vai falar sobre isso. Vai falar de como Javé andou na frente de Ciro nesses processos de libertação do povo. E Naamã aqui é denominado também de um servo de Javé. E esse Naamã teve uma escrava. E essa escrava, aparentemente, um objeto, e sendo um objeto significa inútil, ela não nos diz ter algum rancor desse processo que ela sofreu. O texto não fala nada disso. Eu até pensei em falar o perdão, mas o texto não fala nada disso. Aí eu me perguntei, o que essa menina vai perdoar? Eu pensei em falar em reconciliação, mas o texto também não fala nada disso. O que é que ela iria reconciliar? O texto fala de um oficial que tinha uma escrava e esse oficial estava doente. Essa pessoa importante estava doente. Isso aqui nos diz mais alguma coisa? A Bíblia nos diz que nada acontece por acaso debaixo do céu. E que o mal assola tanto os bons quanto os maus. E dentro desse processo, temos esse sujeito que, apesar de praticar o mal, afinal de contas ele tinha uma escrava. Essa escrava olhou para o seu senhor com misericórdia, compaixão, e procurou, de certa forma, restaurar o seu senhor. E eu me perguntei, por que essa menina não se interrogou pelas guerras? Eu não sei se os pais delas morreram, provavelmente sim, durante a guerra. Eu não sei se deixou família. Eu não sei o que ela perdeu. Mas ela não faz pergunta, onde está Deus diante do meu problema? Ela não faz essa pergunta. Não só não faz essa pergunta, mas como usa de misericórdia para aquele que o colocou neste problema. E eu me perguntei, por que você faz isso? Tentei falando para ela de maneira mais pessoal, entende? Por que você está fazendo isso? É para você sentir raiva. Aquele momento que estamos a assistir a novela das 7 e nós falamos, sentir raiva, entende? É para você sentir raiva. Mas ela não faz aquilo que nós esperamos que ela faz. Ela chega à sua senhora, o que significa ainda mais o nível de importância de Naamã. Ela poderia ir direito até Naamã, provavelmente não tinha esse direito. Ela não conseguiria. O status dela não permitiria. Aí ela disse, eu vou falar para minha senhora, porque eu sei que ela vai falar para o marido. E esse marido vai falar para o rei. E esse rei vai fazer alguma coisa, porque esse marido é importante do rei. E o texto dá no segmento fala precisamente isso. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vai falar com o rei de Israel e entrega esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata,
e os 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Aqui o texto não diz quem é o rei que estava a serviço de Israel. Mas provavelmente alguns autores entendem que seja o rei Acasias, ou Acásias. E esse rei, ao ouvir essa carta, ele ficou perplexo. Então, vocês percebem que esse texto do Reis é composto por cartas que não deveriam ser escritas. Por que eu digo isso? A menina não precisava falar nada sobre esse Messias ou esse profeta que poderia curar o seu Senhor. Ela nada o obrigava, nada. Ela não tinha a mínima obrigação de dizer nada para interceder em favor do seu Senhor. Não tinha essa obrigação. Mas ela o fez. E essa menina, eu fiquei me perguntando, será que ela sabia do ato do que ela está fazendo? O que isso acarretaria para ela? Talvez ela não pensou mais o que isso vai trazer para ela. Ela simplesmente quis resolver um problema urgente. E esse problema urgente, uma pessoa está morrendo, uma pessoa está sofrendo, uma pessoa está vulnerável. Talvez ela faz isso porque ela conhece esse lugar. Porque ela sabe o que é sentir-se vulnerável. Porque ela sabe o que é sentir-se impotente. Talvez é por isso que ela faz isso. Nunca saberemos por que ela fez isso. Mas por causa de um ato dessa menina, não importante, uma pessoa, o reino mobilizou, né? O reino foi mobilizado a fim de que essa pessoa que ela pediu fosse salva. E o texto segue dizendo que quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo, exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de salvar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. Não sei se vocês entenderam. A menina percebeu algo, aliás, o rei percebeu algo que a menina não percebeu. Ou pelo menos é isso que a mensagem quer nos dizer. Ou talvez a menina sabia desse algo, mas ainda assim correu risco. O rei, ao ouvir a carta, ao ler a carta, ficou extremamente preocupado. Essa carta se aproxima, de certa forma, a uma outra carta. A carta de Filemon, lá em Onésimo. É uma carta que nem precisaria de ser escrita, mas foi escrita. E relações foram restauradas. E essa carta chegou na corte real como uma bomba. Porque não era uma simples carta. Essa carta era uma bomba relógio. Havia relações de amizade entre Síria e os israelitas. E ao trazer essa carta, o rei, ao invés de olhar para Deus, o rei simplesmente pensou: isso é uma cilada. E essa cilada foi aprontada por quem? Pela menina. Estávamos a ver aqui o vídeo e demos risadas. Por quê? Porque a criança fala aquilo que lhe vem à alma. A criança está nem aí se vai te colocar em cilada. E nós até rimos e brincamos. Na boca de uma criança só sai verdade. No interior de uma criança só sai verdade. Deixa ela falar, deixa ela falar. A criança fala aquilo que nós o tempo todo escondemos para uma sociedade que julga. É isso que a criança fala. A criança fala sem estar nem aí para a consequência do que ela vai falar. Ela simplesmente fala.
Por isso que nós demos risada. Porque no fundo nós sabemos que o que elas estão a falar tem um senso de verdade. Mas é constrangedor porque nessa sociedade precisamos esconder. Eu sei que depois de eu sair aqui, eu não vou esquecer mais o pai que tem que limpar toda hora a TV, né? É isso que a criança é. Ela fala. E essa menina faz a mesma coisa. Ela está nem aí do que isso vai causar ao reino de Israel. Ela simplesmente fala o que lhe veio à alma. E o que lhe veio à alma era a preocupação com uma pessoa que estava deplorável. Mas o rei viu uma outra coisa: poder, autoridade. A primeira vez que o rei leu essa carta, a primeira coisa que veio na cabeça dele: a guerra vai retornar. Vamos perder um aliado. Acabou o meu status. Acabou o meu privilégio. Por quê? O rei não tinha essa perspectiva de messiânica, de um salvador. O rei, ele simplesmente se deixou olhar, levando para o seu poderio. E esse poder lhe levou a uma cilada enorme. Porque o poder faz isso. O poder te dá uma aparência de que você tem, mas você não tem. E você não tem poder de não poder. Eu vou fazer aqui um paralelo. A tentação de Jesus. Quando Jesus é levado para ser tentado por Satanás. Satanás tenta Jesus com um poder que ele não tem. E Jesus tem um poder de dizer não poder. Ou seja, de não fazer. Ele poderia fazer tudo o que Satanás estava a lhe induzir. Mas ele não fez. E Satanás promete um poder que ele achava que tinha. E não tinha. A sociedade contemporânea funciona da mesma forma. Ela nos dá a entender que nós somos os maiorais. Que nós temos todo o poder. O nosso título é suficiente. A nossa graduação é suficiente. O nosso status de pai é suficiente. E achamos que temos autonomia sobre nossos filhos. E depois descobrimos que não temos. E nos revoltamos quando descobrimos que nós não temos poder sobre eles. E rasgamos as vestes. Falando na palavra aqui do autor. Ficamos com medo. Fazemos conjecturas. Isso nos deixa depressivos. O rei ficou dessa forma. Até que vem Eliseu. E disse: traga-me aqui. Traga esse oficial. E quando esse oficial vem ao encontro de Eliseu, Eliseu não vai ao encontro do oficial. Ele manda um mensageiro. Diz a ele para ir banhar-se 7 vezes. Naamã fica furioso. Não, se ele não vem, ou seja, está me desprezando. Não quer me dar a importância que eu tenho. Naamã, ele estava enfermo, doente, o caco, completamente em ruína, e ainda quer ser tratado com seus privilégios. Esse cara está me desprezando. E aí acontece mais uma coisa que esse texto é fascinante. No versículo 11. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que ao menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios de Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então, os seus empregados foram até o lugar aonde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Eu imagino esses empregados irem falando com Naamã:
todo respeito, Senhor, eu sei que você tem autoridade, mas se esse cara te falasse coisas mais difíceis de fazer, você faria. Mas por que é tão difícil aceitar o que ele está pedindo? O que vemos aqui em Naamã não é diferente do que vemos hoje. Nós hoje temos uma relação de Deus, de fast food e de Uber entrega. Essa é a nossa relação com Deus. É uma relação em que Deus tem que fazer exatamente como nós queremos que Ele faça. Esse é o nosso tipo de relação. Nós criamos uma religiosidade de clientela. Esse é o nosso tipo de religiosidade. E nesse tipo de clientela, o cliente tem sempre razão, certo? Então Naamã sabia disso. Eu tenho razão, eu sei como tem que acontecer, então o Senhor, se quer me curar, deveria fazer desse jeito, não desse jeito que Ele está dizendo. Em partes, enquanto igreja, nós temos temos lá a nossa culpa. Porque a gente aprendeu, de certa forma, a ensinar as pessoas dessa maneira. A gente não aprendeu a ter uma relação profunda com Deus. Nós estamos a falar de um sujeito que foi agraciado por Deus, mas que apesar disso não tinha essa relação profunda com Deus. A graça está sobre nós, mas muitos de nós não temos essa relação profunda com Deus. E por não termos essa relação profunda com Deus, quando os problemas da vida assolarem-nos, a primeira coisa que nós vamos fazer é: onde está Deus? E aí começam as lamentações de Emiliano, as lamentações de Cirilo e várias outras lamentações. E nós não recorremos ao que realmente importa. Então, percebemos que a salvação para Naamã vem duas vezes. Ele vem primeiro da boca de uma escravizada, do olhar de uma escrava. Segundo, do olhar dos seus servos. Outros não importantes que o autor coloca aqui no texto, que também não têm nomes. Tem função. Qual é essa função? Empregados de Naamã. Isso acho que vos lembra alguma coisa. Talvez os mais veteranos, se perguntar qual é o nome do porteiro, saberão qual é o seu nome. Mas os mais jovens, se perguntar qual é o nome do porteiro, eles vão te responder: porteiro. Porque a sociedade que nós temos é assim. A gente objetifica as pessoas. A gente trata as pessoas com base na sua funcionalidade. A pessoa tem dignidade a partir do momento que ela exerce uma função. Ou se enquadra em um estado. E aqui eu quero fazer um desafio. Pergunte ao seu neto, esses meninos que apareceram aí, chegando em casa, pai, pergunte sobre, entre o pai, a mãe e os vós, quem é mais importante para eles? Provavelmente eles vão escolher os vós. Provavelmente eles vão escolher os vós. Mas se nós pensarmos dentro da sociedade hierarquizada, quem é importante? São os jovens. Por quê? Porque eles têm uma força motriz, ou seja, eles exercem função. Os vós, os políticos lhes tratam como campanha de adquirir voto e falar sobre a aposentadoria. Os veteranos servem para isso. Não têm função na sociedade. Isso é duro, não? E nós filhos, quando nos cansamos deles, colocamos ele no beiral, porque achamos que perdeu o quê? A função. Isso vem lá desde Aristóteles. Aristóteles, ele dividia a sociedade em 4 causas: material, formal, motriz, final.
Material é que te dá essa característica de pessoa que você é. O problema é que essa menina, esses servos e muitos de nós da sociedade sem nome são colocados dentro desse processo de inúteis. Essa terceira característica que exerce ou tem dignidade a partir do momento que se torna útil. Perde a utilidade, perde a dignidade. Mas aqui vem a charada, ou mistério, se podemos dizer assim. Jesus inverte tudo isso. O texto de Mateus 1,4 vai nos dizer que Jesus diz ao povo: quem quiser ser o primeiro, se torne como criança. Quem quiser herdar o reino dos céus, se torne como criança. Quem quiser ver o reino dos céus, precisa se tornar como criança. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo aqui hoje, se nós que dissemos que somos cristãos, queremos realmente ser cristãos, precisamos olhar o mundo a partir do olhar dos vulneráveis, dos tidos por essa sociedade como inúteis. Aqui tem um paralelo, um provérbio angolano que é engraçado. O provérbio diz assim: na boca de um mais velho pode faltar dente, mas não palavra com sabedoria. Não sei se faz sentido para vocês, mas os judeus entendiam que a sabedoria vem com os cabelos brancos. Essa era a cabeça deles. A sabedoria vem com os cabelos brancos. E Jesus fala, quando você quer herdar o reino dos céus, torne-se criança. E nós acabamos de falar aqui que as crianças falam o que vem à alma, o que tem, o que é, e alguns dizem, a criança fala a verdade, a criança não mente. Então vocês veem que tanto o mais velho quanto a criança são colocados nessa categoria de verdade e sabedoria. E o que eles estão nos fazendo, nos impelindo, é tornar-se um com esses oprimidos, porque é a partir daí que vem a salvação. A salvação de Naamã veio porque ouviu quem? Uma criança, e depois ouviu quem? Os servos. Os vulneráveis dessa época, os não importantes. Num livro sobre pessoas importantes, tem um cara, tem dois sujeitos não importantes mobilizando para que a salvação surja. E assim o mundo seja invertido de pé à cabeça. É isso que Jesus fez conosco. É isso que Jesus faz conosco. Enquanto cristão, Ele nos convida para entrarmos numa nova lógica de mundo. Uma nova lógica do mundo. E Ele não faz de boca para fora. E alguns vão dizer, não, Jesus pode, eu não posso. Mas Jesus ele vai dizer que o hino cristológico paulino, mesmo Ele sendo Deus, não usurpou essa figura, antes se fez servo, tornou-se carne. Em outras palavras, tornou-se criança. Tornou-se vulnerável. E fez com que a salvação chegasse até nós. E aí vem aquele livro, e eu não podia deixar de falar aqui, já que estamos a falar nova geração e Dia das Crianças. E todas as crianças têm um livro na cabeça de decor. Eu acredito que o tio Cirilo já fez isso como verso de memorização. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse texto é complementado por um outro texto. E o reino... E a vida eterna é esta, que conheçam a Deus assim como eu te conheço. E tenham esse relacionamento. O que Jesus está a dizer é, a vida eterna resume-se em um relacionamento profundo. Em um relacionamento com Deus, em um relacionamento com o outro. Entenda o que estamos a tentar trabalhar aqui hoje? Entenda o que esse texto está fazendo conosco hoje? Só depois que Naamã entendeu isso, ouviu esses outros olhares do mundo, que não se tratava sobre a pessoa mais importante da face da terra, não se tratava do que ele poderia ou deveria fazer, se tratava no final de contas de relacionamento. É que Naamã aceitou o convite de Eliseu,
foi-se banhar-se às águas. E engraçado, o texto termina dizendo: então Naamã, a sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. Isso está no versículo 14. A pele de Naamã ficou como de uma criança. Ou seja, Naamã tornou-se como a sua serva. É isso que o texto está a nos dizer. E Naamã, todo empolgado, quis dar presentes a Eliseu. E Eliseu diz: não, não quero. Não quero. Eu disse: Eliseu, outra pergunta: por que fizeste isso, Eliseu? Né? As nossas igrejas gostam de presentes. Lideranças atuais gostam de presentes. Pastores gostam de presentes. Líderes gostam de presentes. Mas Eliseu sabia da armadilha do presente. E aí ele disse: não. Ele disse: não. Em uma época de neopentecostalismo que nós sabemos, e sem ataque direito aos neopentecostais, mas em que há espetacularização de milagres em TVs, exploração de pessoas já empobrecidas, vulneráveis. Seria a igreja dar dinheiro para a viúva, mas o que está acontecendo? A viúva dando dinheiro para a igreja. Em uma época em que não se portamos, se exploramos 2, 3, 4, 5 vezes o outro. Essa mensagem de Eliseu é importante para nós. Eliseu diz: não. Estás curado, vá. Estás curado, vá. A cura não precisa de uma barganha. Deus não precisa de uma barganha. Ele quis te curar e estás curado. E você entendeu o sentido da cura. O sentido da cura é você ser uma nova criatura. O sentido da cura é o sinal do reino. O sentido da cura é para que você entre num novo restabelecimento de reinado. Para que você entenda que neste reinado, esse grau de importância que vocês construíram não importa. Eliseu entendeu isso. E pastor, quando eu estava a preparar essa mensagem, lembrei de Jonas e lembrei do rei. Quando o pastor disse, de certa forma, que não precisou um proselitismo. Se tratava apenas de mudar o caminho, de viver uma nova vida, de viver a justiça na prática, o amor na prática. E aqui, Naamã, Eliseu não precisou fazer de proselitismo nenhum. Simplesmente curou ele, independentemente se ele era sírio ou não. O reino de Deus é isso, meus irmãos. Quando nós vemos lá o apóstolo Paulo falando em Cristo não há judeu, não há grego, o que ele está tentando dizer é que nesse novo reino, essas categorias de hierarquias não servem. E se elas não servem, então nós temos um sério problema. Porque nós estamos numa sociedade que ela é baseada com base nessas hierarquias. Gênero, cor, raça, etnias. Qual é o nosso trabalho como igreja? Diante do olhar de uma criança que vimos hoje, e da criança que Jesus fala, a gente pode trabalhar, a gente deve trabalhar por um mundo em que essas categorias sejam colocadas em segundo plano. De um mundo em que nós olhamos as pessoas pelo que elas é e não pelo que elas podem dar. Essa é a nossa função enquanto igreja. Então eu oro como parte dessa igreja para que um dia, a gente seja esse tipo de igreja. A gente seja esse tipo de igreja. E ser esse tipo de igreja é doloroso. Porque as pessoas vão nos criticar. As pessoas vão nos estratificar. As pessoas vão nos caluniar. As pessoas falarão nomes. Mas nós faremos o que faremos com a maior felicidade. Porque Jesus fez o mesmo. Foi caluniado,
foi xingado, mas ele fez. Essa menina poderia sofrer todas as consequências. Imaginam se o profeta não fizesse um milagre. Acham que Naamã voltaria simpático para casa? Mas ela não se importou com isso. Ela conhecia quem é o seu Deus. E ela nos convida, enquanto igreja, a termos noção disso. De sabermos quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E o nosso Deus é o Emanuel. Aquele que está no que está. Aquele que está presente em todas as circunstâncias. Seja na situação de escravização. Seja na situação de profeta. Seja na situação de reis. Seja na situação de opressão. Ele está presente. E o nosso chamado, enquanto igreja, é seguir os seus passos. É seguir os seus passos. E seguir os seus passos é estar atento para que o Espírito de Deus está fazendo nos dias de hoje. Entender onde é que a vida está sendo comprometida. Essa menina entendeu. E ela procurou todas as maneiras, não poupou esforço, à mercê de ser morta caso desse errado. Mas ela agiu e alguém foi curado. E quando igreja, precisamos ouvir essa voz do Espírito Santo, de maneira que, aonde a vida estiver comprometida, aí seja a ação dessa igreja batista em Campinas. Que Deus possa abençoar a todos.